Nesse vídeo eu quero trocar uma ideia rápida sobre o mito da caverna. O mito da caverna é uma história, uma parábola, digamos assim, um mito, como é chamado, feita pelo filósofo grego Platão. E com isso, por esse tipo de linguagem ser adotada, dá margem, inspira, abre alas para muitas interpretações. Então eu vou contar um pouco do que é a história e fazer algumas considerações. Eu acredito que isso pode te ajudar aí, enfim, a pensar um pouco diferente. A história retratada é o seguinte: existe uma caverna onde tem várias pessoas que estão presas e elas nasceram dessa condição. Elas estão amarradas e tudo que elas conseguem ver são reflexos de uma sombra na parede. E claro, ela ouve barulho, vê as sombras e aquilo passa a ser a realidade delas. Só que uma dessas pessoas, ela sai da caverna e ela começa a ver, ela entende tudo, ela vê como é o mundo lá fora, ela vê o que as pessoas veem na caverna são apenas reflexos, são apenas sombras. E claro, né, ela tenta voltar e explicar para essas pessoas, só que ela não é bem recebida. Essa história ela traz à tona o pensamento do que é a verdade, né? Então a verdade ela está muito além dos nossos sentidos, né? Ela é muito maior que isso, mas não só dessa realidade ou também da verdade. Há quem consiga traduzir essa história para muitas outras verdades, como autoconhecimento, outras pessoas adotam um cunho político, ou seja, é uma história que, como eu disse, dá margem para muita interpretação. Mas o que mais me chama a atenção nessa história, que fala muito comigo, é sobre o conhecimento ser limitado pelas nossas crenças, pela nossa percepção. Nota que as pessoas na caverna, elas têm uma verdade. Por quê? Porque é aquilo que elas veem, que elas sentem. Então, logo, a verdade nem sempre é aquilo que a gente vê ou aquilo que a gente sente. Ela pode ser muito maior que isso. E trazendo para um âmbito assim espiritual da coisa, eu creio muito assim, sabe? Que a verdade ela é muito mais, ela vai além dos nossos sentidos, né? E a caverna aponta para o nosso eu, né? Nós somos uma caverna cheia de crenças e limitados aos reflexos, às sombras do que é o próprio Deus, digamos assim, que é a própria verdade. Mas outra coisa interessante é a resistência daquelas pessoas a um novo conhecimento, a uma nova verdade, né? Então, quando alguém consegue se libertar disso e ter uma percepção maior, muitas vezes ela não é compreendida, ela é marginalizada, e assim, eu acredito que é quem consegue explorar o autoconhecimento, quem consegue se conectar com Deus, ela passa a ser essa pessoa que saiu da caverna. Mas e aí, tu concorda comigo? Cara, se tá até aqui, não esquece de deixar aquele like e compartilhar esse vídeo com mais pessoas. Eu acredito que o mito da caverna é uma discussão, é uma base para a gente começar uma discussão, um papo muito interessante sobre autoconhecimento, sobre o que é a verdade. Então, eu acho que vale muito a pena ainda hoje falar sobre isso, tá bom? Ah, e não vai embora, fica aqui, assiste um dos vídeos que vão aparecer aqui na tela, enfim, interage aí no canal, vai ser muito bom se você participar dessa comunidade, tá bom? Que Deus te abençoe, tamo junto.